Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais essa aula e dessa vez nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Atividade essa, no capítulo 9 do livro, que fala sobre o mundo árabe muçulmano, ok? Temos aí o formulário, atividade domiciliar. Essa semana nós vamos então fazer o comentário das questões e a correção. Vamos lá então. Nós temos aqui a primeira questão. Para compreender a unificação religiosa e política da Arábia por Maomé, é necessário conhecer. Nós temos aqui as opções. Vamos ver qual seria a opção correta. Nós temos aqui como opção correta a alternativa D, né, as particularidades da vida dos árabes nos séculos anteriores ao surgimento do islamismo. Por quê, né? Porque o povo árabe, eles se organizavam em tribos, estavam divididos entre árabes urbanos, que moravam nas cidades próximas ao litoral, e os árabes beduínos, que viviam no deserto, que praticavam comércio através de caravanas, né, e moravam no deserto, viajavam transportando mercadorias. Mas esse povo, ele não era um povo unificado, né? Não havia um só governo, uma só religião, porque eles adoravam vários deuses e eles tornavam-se um povo meio que dividido, né? Não havia aquela unidade política e religiosa. Então, nesse período anterior a Maomé, a criação do islamismo, as particularidades da vida dos árabes eram exatamente essa. Era um povo que não tinha um comando único, não tinha um governo único, apesar de ter uma cultura, né, muito semelhante, parecida, mas não havia um Estado unificado. E Maomé foi quem, né, fez esse trabalho de unificar através da religião, né, que passou a se chamar islamismo. Ok? Então, nós temos agora a segunda questão. A expansão muçulmana atingiu territórios da Europa, contribuindo para a divulgação de hábitos culturais que marcaram a formação histórica da Península Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da época. Em relação a outros povos e à Igreja Católica, os muçulmanos, né, o que os muçulmanos, né, fizeram com a relação deles, né, com outros povos e a Igreja Católica. Então, nós temos aqui a alternativa B, né, que diz assim: eram temidos em razão do seu grande poderio militar. Por quê? No mundo medieval, na Idade Média, a Igreja Católica dominava a Europa, né, porque essa Europa ela foi herdeira do Império Romano. Quando esse Império Romano se esfacelou, ocorreu então a ruralização. As pessoas foram morar no campo. E aí surgiram os feudos. E a Igreja Católica ela foi de fundamental importância nessa união, né, dos europeus através do cristianismo. Porque um dos motivos da queda do Império Romano foram os ataques de povos estrangeiros, chamados bárbaros. Esses povos não eram cristãos, mas a Igreja Católica converteu esses povos. E ela então foi recompensada com muitas terras, de maneira que ela adquiriu muito poder
na Europa, mas fora da Europa havia um temor, porque ocorreu a expansão do islamismo do povo árabe, e essa expansão não dominou somente o Oriente Médio, mas também dominou o norte da África e uma parte da Europa. Então era necessário, né, que o cristianismo barrasse o avanço do islamismo, porque eram duas religiões distintas, diferentes, né, onde cada um considerava o outro como infiel. E aí, então travaram-se várias batalhas, como as cruzadas, né? Mas mesmo assim, a Europa e a Igreja Católica temiam os árabes devido ao grande poderio militar que eles tinham. Isso ficou provado durante várias guerras, nas chamadas cruzadas, onde teve, né, um verdadeiro derramamento de sangue e muita gente morreu, perdeu a vida nesse confronto com o povo islâmico. Porque o povo islâmico ele tem a ideia de jihad, a ideia de expandir a fé deles através, né, do poderio militar, através da conquista, para satisfazer a vontade de Alá, né, e aniquilar os infiéis. Segundo eles, os cristãos, que na época eram representados pelos católicos, eram infiéis, deveriam ser eliminados. Ok? Aqui nós temos a alternativa B como sendo a opção correta. Na terceira questão, diz assim: leia o texto a seguir. O Alcorão ordena: não geres confusão na terra após este justo comando. Quando diz também que a terra e tudo o que nela existe é criada para nosso uso. Isto não implica uma transferência de propriedade, é uma incumbência a nós delegada. E respondemos perante o Senhor de todas as coisas pelo nosso ministério. O muçulmano é constantemente relembrado, quer no Alcorão, quer nos ditos preservados do profeta, que a ganância e o desperdício estão entre os maiores pecados. Podemos usar aquilo que nos é disponibilizado para o nosso sustento, mas nada mais. E mesmo esse pouco não é mais do que um roubo se abandonamos a nossa função humana e decidimos renunciar à oração universal que transporta toda a criação de novo para a sua origem, né? Miguel Conceição, Protesto da Terra, em Sabedoria Perene, partindo do que está exposto no texto, indique a alternativa incorreta. Então vamos ver aqui, né, qual seria a alternativa incorreta. Temos aqui a opção E como sendo a alternativa incorreta, que diz assim: o Alcorão, segundo o texto, sugere a reforma agrária e a distribuição de terras entre os muçulmanos. Então, não é isso que está contido no texto. Todas as outras opções são corretas, né? Como os outros ditos preservados do profeta aos quais o texto se refere podem ser encontrados em livros como a Suna. O islamismo rejeita o desperdício e a ganância por serem, além de tudo, pecado. O texto sugere que o islâmico, leva em conta uma espécie de comunhão entre a ação humana e os bens naturais que eles foram dados por Deus. O texto acentua o fato de que o mau uso humano da terra, dos bens naturais, é mais grave que um roubo. Correto. E a única que é incorreta, essa é. O Alcorão, segundo o texto, sugere a reforma agrária. Ele não sugere a reforma agrária. Ele sugere um uso correto da propriedade, sem o desperdício, né, e sem a ganância. Ok? Tudo bem? Então, quarta questão.
ler o texto a seguir. A gente tem vontade de perder-se em As Mil e Uma Noites, pois sabe que se entrar nesse livro é capaz de esquecer nosso pobre destino humano. No título de As Mil e Uma Noites existe algo muito importante, a sugestão de que se trata de um livro infinito, e ele é virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As Mil e Uma Noites até o fim, não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. Jorge Luiz, Sete Noites, São Paulo, Marcos Limonade. De acordo com o texto, é possível afirmar que, vamos ver aqui a opção correta, temos aqui a opção C como correta. A riqueza do livro As Mil e Uma Noites está no fato de ele ser infinito, no sentido de oferecer leituras ilimitadas sobre os temas de que trata. Ok? É uma obra-prima aí da literatura do povo árabe, né? As Mil e Uma Noites, que contém várias histórias de magia, né? De tapete voador, né? Ali Babá e os 40 Ladrões, Aladim, a lâmpada maravilhosa, do gênio da lâmpada, né? Então, todas essas histórias fantasiosas que o mundo ocidental conhece, né? E que se tornam infinitas porque elas estimulam a imaginação. Cada história estimula a imaginação e ela pode, então, ser recriada, né? Inúmeras vezes, certo? As histórias contidas nesse livro, As Mil e Uma Noites. Ok? Tudo bem? Então, a alternativa C é a opção correta. Vamos agora para a quinta questão. A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico, corresponde. Vamos ver aqui, tem um fato e uma data, né? Qual seria a opção correta? Nós temos aqui a opção C. A fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Ok? Bem, nós sabemos que Maomé, ele era caravaneiro, ele viajava muito, que ele foi criado por um tio, né? Ele perdeu o pai e a mãe ainda criança. Foi criado por um tio. Esse tio era comerciante. Ele viajava muito para Jerusalém, para a Palestina, né? Ele então pôde observar como era a religião monoteísta dos judeus, né? E quando voltava para Meca, que era a capital da Arábia, o que é que ele via? Ele via a exploração da fé, né, pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos que exploravam o comércio, que havia uma peregrinação à cidade de Meca, onde lá havia um templo em forma de caixa chamado Caaba. E lá havia uma pedra negra, que essa pedra era adorada. Então, reunia multidões para adorar essa pedra, e os líderes exploravam a população, cobrando taxas, né, explorando o comércio. E aí, então, Maomé, inconformado com essa situação, né, ele então revelou que tinha tido uma visão do anjo Gabriel, que teria mostrado a ele a verdade sobre Deus e sobre a verdadeira religião. Então, ele começou a divulgar, né, essa nova doutrina, mas isso aí, né, prejudicou os líderes religiosos, porque havia cerca de 360 deuses lá em Meca, na Arábia. E Maomé, então, passou a defender que esses deuses não existiam, eram falsos, e só existia um, que era Alá, né? E quis implantar o culto a um Deus único, revoltando, então, os comerciantes e os líderes religiosos que representavam essas divindades, né?
Ele então foi expulso da cidade de Meca no ano 622 depois de Cristo. Essa data corresponde ao ano 1 do calendário muçulmano. Ele foi expulso, ele e seus seguidores. Foi para a cidade de Yatreb, que depois passou a se chamar Medina. A palavra Medina quer dizer a cidade do profeta. Então, lá em Medina, a religião dele cresceu, o monoteísmo islâmico. Ele se tornou líder político, se casou com uma viúva rica, cerca de 20 anos mais velho do que ele, ficou poderoso, rico, então começou a colocar em prática essa nova religião, de maneira que depois de algum tempo ele entrou vitorioso em Meca e alterou então o culto a Caaba, né? Justificando que a pedra foi mandada por Alá, foi mandada por Deus, essa pedra negra que fica no templo de Caaba, e era uma pedra branca e ficou negra devido ao pecado da humanidade. E ainda hoje existe esse culto ao templo de Caaba e a essa pedra negra que seria um meteorito, né? E ocorre principalmente a peregrinação a Meca no meio do Ramadã que ocorre isso aí, essa peregrinação. E um dos preceitos do islamismo é você visitar Meca pelo menos uma vez na vida. É um dos preceitos básicos do islamismo, né? Além daquele que diz que só existe um Deus, que é Alá, e o profeta principal é Maomé. Eles não rejeitam os outros profetas, principalmente os profetas do judaísmo e do islamismo. Então, eles aceitam que o primeiro profeta foi Adão, aceitam Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi, Salomão, Moisés e o próprio Cristo, que também para eles é um profeta. E o último desses profetas foi Maomé, ok? Então, é uma religião monoteísta inspirada no judaísmo e no cristianismo. Tem um livro sagrado, o Alcorão, né? E os princípios fundamentais são acreditar num Deus único, né? Orar 5 vezes ao dia, visitar a Meca uma vez na vida, ajudar os pobres, né? Os necessitados, não beber, não fumar, né? Não jogar apostado, e também tem a questão da poligamia. O homem pode ter várias mulheres, contanto que ele possa sustentá-las, né? Dar uma vida de conforto, ok? Então, é uma religião que cresce muito. Atualmente, ela é adotada em mais de 50 países. Muitos países foram convertidos ao islamismo. E essa expansão do islamismo ocorreu após a morte de Maomé, né? E aí teve a divisão em dois grupos, os xiitas e os sunitas. Os xiitas são mais radicais e são minoria. E eles acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser um parente direto dele, né? E eles usam somente o Alcorão como sendo princípio, né, da verdade da doutrina. Já os sunitas, eles acreditam que o sucessor poderia ser qualquer um dos líderes, qualquer um dos profetas que tinham aderido ao islamismo, né? E que eles não usam somente o Alcorão, mas usam também outros livros de Maomé como Sunna, daí a palavra sunita, ok? Eles se expandiram para o norte da África e para a Península Ibérica, onde dominaram durante 800 anos parte de Portugal e Espanha, né? Introduzindo elementos da cultura árabe, né, na cultura ibérica, na cultura da Espanha e Portugal. Isso aí ficou bem visível na arquitetura, na culinária,
nos hábitos e costumes, né? E em vários produtos que nós usamos hoje foram introduzidos, né, na cultura portuguesa e depois no Brasil pelos árabes, como por exemplo o açúcar de cana, o café, né, os algarismos indo-arábicos, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que antigamente se usava os algarismos romanos, que eram letras, né, além de muitas palavras, principalmente começadas com a L, né? Almoço, algum, alguém, álbum, né? E também alguns elementos importantes que eles deixaram, como a dança, a música, né? Na culinária, as frituras, né? Quibe, esses salgadinhos no óleo, todos são de origem árabe, ok? Também na literatura foram importantes e também na medicina e na astronomia. Ou seja, fizeram grandes estudos e influenciaram muitos povos dominados por ele, principalmente na África, no sul da Europa e no Oriente Médio. Ok? Então, a alternativa correta é a letra C, que é a Égira, que é a fuga de Maomé e seus seguidores da cidade de Meca para a cidade de Medina, no ano 622 depois de Cristo. E esse ano corresponde ao ano calendário deles, o calendário árabe. Ok? Tudo bem? Então, estamos encerrando aqui mais essa aula, agradecendo a atenção de todos, né? E até logo, até a próxima oportunidade.